Amém. Estamos felizes? Gente, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eita, quanta coisa no meu bolso. Eu venho no Desascope quando ainda era... Ah, tá bom. Pô, você é bem melhor, acho que você tinha que ter falado. Tá, antes de eu falar do livro, mas eu venho quando eles e a gente não tinha muita pretensão de ser igreja ainda, e a gente se conheceu na internet. A Val deu moral pro nosso CDzinho laranja, uma coisa desafinada, horrível lá. E aí ela chamou a gente, aí desde então a gente está caminhando muito perto, então para mim é uma alegria mesmo, é quase estar na nossa igreja, então estou muito feliz. Quem é membro aqui? Então, muito feliz por vocês, se sintam muito amados. Eu escrevi um novo livro chamado Cristo, Fonte de Prazer. Uau, obrigado, Rick. Obrigado. E, gente, esse livro está muito lindo mesmo. E a gente lançou aqui pelo Desascope. E eles não pouparam esforços para deixar o livro lindo demais. Para quem me acompanha há mais tempo, eu escrevi um outro livro, que é o meu primeiro livro, chamado Quem é Jesus? E esse livro aqui é como se fosse um processo de maturação daquela primeira mensagem, daquela primeira canção, na verdade, que é Quero Conhecer Jesus. Então esse livro sinceramente, é como um filho mesmo. Esse é o sentimento, assim, que foi gerado ao longo desses anos de maturação. E tá lá atrás, sei lá, tá em algum lugar aí. Depois, se vocês puderem passar lá, dar uma conferida e comprar mais ou menos uns 1000, ia ser legal. Amém? Amém. A gente pode orar junto? Antes da gente ir para a palavra? Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite. Que o Senhor nos encha de sabedoria, de revelação, para compreendermos a profundidade de quem Deus é. Nós oramos, Espírito Santo, enquanto a gente comunica a sua palavra, enche esse lugar, toca os nossos corpos, libera dons, profecias, sinais físicos da sua presença. Deus, nós como essa igreja, nós como família Desascope, nós queremos ser, mesmo que de maneira simples, marcados nessa data, Senhor. Marcados sabendo que o Senhor está fazendo essa obra e não nós. Oramos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu estou um pouco indeciso, porque eu estava muito certo do que eu ia pregar, mas agora eu não estou. Então, a gente vai junto aqui. Mas abre comigo em Atos 4. Eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre a vida e o poder da igreja de Atos. Atos 4, versículo 1. Podemos ler? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, muito perturbados, porque eles ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançavam mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número dos homens a quase 5.000. A gente vai passear um pouquinho em Atos 4 aqui, tá? Mas eu tô morando lá em Londres, eu e a Bru, que eu não sei onde ela tá, inclusive. Ela foi dormir. Tô falando mal da irmã, ela tá aqui, presencial. A gente está lá, vai fazer 4 anos agora que a gente está na plantação de uma igreja lá. E eu acho que vocês estão acompanhando um pouco aqui no Brasil também, a situação política e toda, está uma confusão, uma tensão muito grande. E lá, por conta
por conta da morte daquele político lá nos Estados Unidos e toda essa coisa, Londres, por ser uma capital muito multicultural e todas essas coisas, fica muito afetada por tudo. Então a gente está num momento lá da nossa comunidade que é impossível a gente não tratar dos dilemas da sociedade que a gente está passando. É impossível a gente não, no culto, não tentar até confortar o coração das pessoas, porque o clima está muito hostil, assim. Mas eu estava no meu tempo de leitura bíblica mesmo, esses dias, e lendo Atos 4, eu tive essa impressão no meu coração sobre algumas coisas. Então eu quero conversar com vocês sobre a pregação dos apóstolos, a vida do Espírito, a vida em comunidade e a esperança escatológica dessa igreja de Atos aqui. No entanto, eu sinceramente não sei se a gente vai conseguir chegar no quarto ponto, porque eu estou sentindo uma ênfase, e eu não estava esperando sentir isso, mas eu acho que é por isso que Deus fala com a gente, mas eu estou sentindo uma ênfase da gente talvez parar no Espírito e esperar na presença de Deus um pouco. Mas o que estava acontecendo aqui em Atos? Bom, quem estava na conferência? Eu estava, foi muito bom. Depois ali de Pentecostes, os apóstolos e os discípulos começam a pregar o evangelho por toda parte, com sinais e maravilhas. Em Atos 3, a gente vê o milagre na porta do templo, que a irmã Helena, né? Ela pregou pra gente, e a gente vê aquele milagre, então eles começam a ser perseguidos. Só que existe uma coisa aqui em Atos 4 que acontece, que é que Atos 4 deixa muito claro pra gente que o que estava deixando essas autoridades perturbadas na linguagem aqui em português, era o fato de que os apóstolos estavam pregando a ressurreição dentre os mortos através de Cristo Jesus. Na Bíblia em inglês fala que eles estavam pregando Jesus ressurreto também. Em outras versões, talvez em português, possa falar a mesma coisa. E eu quero parar aqui para a gente ter essa reflexão junto. Por que esses homens estavam perturbados ou irritados? O que levou esses homens a perseguir os apóstolos por causa dessa mensagem? Cristo ressuscitou, então nós ressuscitaremos com Ele. Irmãos, existe um espírito atuando agora mesmo. E às vezes nós que começamos a estudar as escrituras e tudo mais, e a gente talvez vem de um contexto muito pentecostal e tal, e a gente começa a estudar, não sei se você se encaixa nisso, mas começa a estudar uma fé mais reformada ou alguma coisa assim, e você começa a ler, você leu 3 livros esse ano, aí você fica, uau, eu sei muito. E aí a gente começa a falar, não, essa coisa de batalha espiritual, não sei não existe não. Mas a verdade é que existem 2 estratégias de Satanás. Uma é deixar a gente completamente cético, a fim de que a gente ache que nada tem demônio, e a outra é empurrar a gente para uma fé completamente misticista, onde tudo é demônio. E essas 2 coisas nos deixam completamente cegos para uma guerra espiritual real. Mas uma coisa é fato, existe um espírito dessa era, que a Bíblia chama de espírito anticristo, que opera nas nações, trazendo confusão. A gente está junto ainda? E a realidade, irmãos, é que esse espírito odeia o testemunho da pessoa de Cristo. Esse espírito milita diretamente contra a pessoa e a mensagem de Jesus. Mas por que eles estavam particularmente perturbados a respeito da ressurreição? E existem muitas respostas, mas eu queria focar aqui que a ressurreição dentre os mortos, o fato de Jesus ter ressuscitado e o fato de que nós temos uma esperança de ressuscitar, era central na mensagem dos apóstolos e era central para promover esse ódio da era presente. Por quê? Porque se Jesus ressuscitou dentre os mortos, irmãos, logo Ele é o que Ele diz ser. Em outras palavras, se eu chego aqui para você hoje e começo a dizer assim, olha, eu sou o Filho de Deus encarnado, e eu sou o Messias, e isso e aquilo, outro, você pode olhar para mim e falar assim, nossa, esse cara é muito doido. Mas, se eu morro, e ao 3º dia, eu ressuscito, de maneira
miraculosa. Logo, meu Deus, é real. Porque não foi qualquer pessoa que ressuscitou. A pessoa que ressuscitou alegava ser o Filho de Deus. E o que isso muda, irmãos? Muda que se ele ressuscitou, e de fato ele ressuscitou, existe um Deus. E se existe um Deus, existe um padrão a ser seguido. De moral, de ética. Logo, o espírito dessa era odeia o testemunho de Cristo. E tudo que o espírito dessa era quer fazer é nos afastar da mensagem central do evangelho, que é a pessoa de Cristo Jesus. Então nós vamos ser totalmente tentados todos os momentos a reduzir Cristo, reduzir a mensagem de Jesus, reduzir o poder da ressurreição de Jesus. Estamos juntos ainda? E vai ser inevitável. Se a gente não reduzir o evangelho, vai ser inevitável que a gente seja perseguido. Mas existe um paradoxo glorioso na perseguição, que é, esses irmãos continuavam a crescer, e experimentar o poder de Deus. Vocês são igual a nossa igreja de Londres, no louvor é pentecostal e na palavra é batista. Amém. Aleluia. Irmãos, nós precisamos de coragem nesses dias para ficar em cima do muro, para nos apegarmos a Cristo ressurreto. O padrão de moral, o padrão de ética, o padrão de comportamento. Então a gente vê que o centro da vida da igreja de Atos é a pessoa de Cristo e sua mensagem. E eu tenho falado muito isso lá no One, assim, que embora o centro, para a gente, por exemplo, uma das coisas centrais é a vida de discipulado, ou seja, a igreja nas casas e as reuniões de oração. Mas nós não podemos tratar isso como o centro da igreja em si, mas Cristo é o centro da vida da igreja. Amém? Estamos juntos ainda? Amém. Ok. Mas então a gente vai para o versículo 8 e a gente vê uma outra realidade dessa igreja. Que diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Aí ele continua pregando para eles. Fala comigo, cheio do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo liderava essa igreja, as reuniões, as pregações e todas as coisas que eles faziam. Quando a gente olha para Antioquia, Atos 13, nós vemos, nos pareceu bem a nós e ao Espírito. O Espírito era o líder das reuniões, o Espírito era o líder de todas as coisas. Essa igreja não existia por eloquência, ou pelas câmeras, ou por algum poder de compor canções, mas essa igreja existia pelo poder do Espírito Santo. E eu quero parar aqui nesse ponto, para que a gente experimente talvez juntos, e não porque eu estou pregando, ou porque essa igreja é muito especial, mas porque o Filho nos libertou. Para que a gente medite no que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 2, quando ele disse: quando eu venho até vocês, eu trago apenas a mensagem de Cristo, no entanto, não confiando em mim mesmo, mas no poder do Espírito Santo. A presença de Deus tem um nome, irmãos. Espírito Santo. Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe vida de comunidade sem o Espírito Santo. Não existe pregação sem a pessoa do Espírito Santo. Eu quero gastar tempo em 3 coisas aqui. E talvez eu vou repetir algumas coisas que a Val pregou, mas tenha paciência comigo. Existem 3 exortações que o apóstolo Paulo dá para a gente a respeito do Espírito. A primeira é: não entristeçais o Espírito Santo. Como a Val ensinou a gente lá na conferência, isso aqui está falando especificamente de um chamado à santidade. O Espírito Santo fica entristecido
quando o pecado se torna um padrão nas nossas comunidades. Veja bem, ninguém que nasceu de novo se delicia no pecado. Ninguém que nasceu de novo quer viver uma prática de pecado. E quando nós começamos a ficar amoldados a esse mundo, isso começa a entristecer a pessoa do Espírito Santo. Nós começamos a ficar insensíveis a quem Ele é, insensíveis à sua santidade, insensíveis à sua sabedoria. Existe um homem, ele plantou a maior agência missionária da história, na verdade, que é a Jocum. E ele disse assim: quando nós temos mais reuniões administrativas do que temos reuniões de oração, nós já falhamos. O que isso quer dizer? Quando nós começamos a ficar insensíveis, no piloto automático, nós não precisamos mais ouvir o Espírito, nós não temos mais capacidade de sermos corrigidos nos nossos pecados. O Espírito se entristece. E aí existe uma outra exortação do apóstolo Paulo, que é: não apagueis o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. E aqui a gente está falando de uma vigilância espiritual. Está falando da gente manter aceso a prática dos dons, a reverência pelo Espírito, a prática de esperarmos a liderança do Espírito Santo. O perigo da gente sufocar o mover de Deus é muito grande. É impressionante como, na maioria das vezes, a coisa mais perigosa para o mover de Deus são os líderes. E eu me incluo nisso. Porque nós estamos tão acelerados no nosso ritmo, tão acelerados, porque a gente tem filho, a gente tem trabalho, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Nós estamos tão acelerados que nós não temos tempo para manter, como é que fala? Cultivar a presença do Espírito Santo, cultivar os dons do Espírito. Nos tornamos tão sábios, tão espertos, tão eloquentes, que a gente nem tem coragem mais de gastar uma horinha. Veja, o Senhor Jesus encarnou num corpo, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, para que você receba e eu receba o dom do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e Ele me dá o dom de línguas, e agora eu estou um pouquinho envergonhado disso. Eu acho que a gente nem precisa tanto profetizar um pelo outro. Não, cara, não. Compra paracetamol, não ora não. Os dons do Espírito Santo numa comunidade são litúrgicos, são pedagógicos. Toda vez que um câncer é curado, nós nos lembramos: haverá um dia que não haverá mais dor, todas as coisas serão renovadas. Agora, irmãos, quando a gente olha para o futuro glorioso da segunda vinda de Jesus, nós não podemos cair no erro de diminuir a presença gloriosa do Espírito Santo entre nós agora. O Espírito Santo não é um ursinho pet que a gente fica: ai meu Deus, eu preciso ser consolado hoje que eu estou triste. O Espírito Santo não é um animal que a gente leva no voo para consolar a gente, sabe? Ele não é um amiguinho. Nós estamos falando do próprio Deus. O próprio Deus que pairou sobre as águas em Gênesis 1. As Escrituras dizem que o Espírito Santo perscruta o interior de Deus. Para pensar. Olha como eu imagino isso. Aqui está Gente, isso é quase uma heresia, mas o Senhor Deus me perdoa. Imagina que aqui são os ossos de Deus. Imagina que aqui é a pele de Deus.
O Espírito Santo conhece o interior, cada aspecto do Senhor Deus, de Yahweh, de Adonai, do Deus Criador. Ele perscruta o interior de Deus. E aí o apóstolo Paulo vira para nós e pergunta assim: como vocês podem conhecer a mente de Cristo? A resposta é: o Espírito Santo. O Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Oh. Não apagar o Espírito é manter a coragem da pregação do Evangelho. Nas ruas, nos trabalhos, através da nossa vida. O testemunho com ousadia. O testemunho com poder. Ali em Atos 3:4 acontece uma coisa maravilhosa, que é, os apóstolos começam a ser perseguidos com tamanha violência, que eles, depois de serem soltos, eles vão até a igreja e eles estão assustados. Eles estão tipo assim: mano, a parada ficou séria. Assim, sabe o que eles fazem? Eles começam a orar, todos eles. Imagina, gente, você está aqui na igreja e o presbitério da igreja é João e Pedro. E eles chegam apavorados. Mano, gente, ficou sério. Já era. E então todos nós começamos a orar juntos aqui. E Pedro e João no barquinho. E a gente começa. Orar, 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 orar. As escrituras dizem que o Espírito Santo veio sobre eles com coragem, a ponto de que o prédio onde eles estavam reunidos começou a tremer. Ah, meu Deus, mano. Testemunho. O testemunho de quem Jesus é vem pela ousadia dada pelo Espírito no seu interior, no meu interior. E quando chegaram para os apóstolos e falaram assim: cara, vocês não entenderam, a gente aprendeu vocês. Vocês vão continuar falando? A resposta é: mas como a gente consegue parar de falar daquilo que os nossos olhos viram? Vamos lá alguém. Era muito pessoal para eles. Era muito real. Não era uma pregação que eles ouviram, uma coisa, uma informação apenas. E entenda, isso é maravilhoso. Não era só tipo, ouvimos dizer. Não. Era real, era pessoal. Era íntimo. Olha, era como tipo assim, se eu parar de falar sobre ele, é como se eu estivesse traindo a minha esposa. Tipo, eu não posso traí-lo. Eu não posso rejeitar quem ele é para mim. Irmãos, Oi! Gente, hoje eu tô carismático Acho que é porque eu tô no Brasil, lá em Londres eu tenho que dar uma segurada. Eu estava lendo esses dias até falei pro Doug desse livro. É um livro de um teólogo americano que ele pastoreou lá em Londres, na igreja que quem pastoreava lá era o Lloyd Jones. E ele acompanhou o Lloyd Jones por anos. E ele disse que os últimos anos do Lloyd Jones, ele teve basicamente uma preocupação. A preocupação dele era a nova geração, né, ou o povo, ou a igreja, precisa ter uma experiência real e pessoal com o Espírito Santo. Olha isso. E ele disse que o Lloyd Jones acreditava que o Espírito Santo é como um testemunho pessoal e como é que explica? Pessoal e em todo momento da sua vida, o Espírito Santo é o próprio testemunho de Cristo dentro do seu interior. Então, como se fosse assim: todas as vezes que você fala e se lembra da pessoa de Cristo, é o Espírito.
E todas as vezes que o seu coração, no seu interior, crê na obra de Jesus e crê na ressurreição de Jesus, é o Espírito testificando no seu interior naquele exato momento. Então o que estava acontecendo aqui com os apóstolos, quando eles estavam pregando em ousadia e em poder, e eles olhavam e diziam assim: eu não posso me calar. O que estava dentro deles era o testemunho pessoal do Espírito. É como se o Espírito tivesse assim: ei, eu conheço a pessoa de Jesus. Logo, Ale, você conhece a pessoa de Jesus por intermédio de mim, o Espírito. Ai, hoje a gente está cheio de heresia, coisa boa. E por fim, o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, você faz parte, eu faço parte de uma tradição chamada carismática. E o que é isso? Quer dizer que a gente não é cessacionista quanto aos dons, e quer dizer que a gente também não é pentecostal. Qual é a diferença? Um não crê que os dons existem mais, e o outro crê que quando você ora em línguas é a maior evidência de que você tem o Espírito. Nós somos de uma tradição carismática, então nós cremos no dom do Espírito, nós cremos no mover do Espírito Santo, mas nós acreditamos que recebemos o Espírito no momento em que temos convicção da obra salvífica de Jesus, amém? Confissão de fé em 1 minuto. Mas eu temo que às vezes a gente fica só no aspecto teórico da nossa confissão. A gente, não, eu creio no mover, eu creio no Espírito, eu creio na liberdade do Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Não, eu creio em avivamento, eu creio nisso, eu creio naquilo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz aquilo de novo. Mas, veja bem, irmãos, tempos de refrigério, ou seja, avivamento, Jonathan Edwards, Lloyd Jones, todos eles descrevem como um tempo incomum. Fala comigo, incomum. Então, incomum significa que não é comum. Gênios, somos todos juntos. Ou seja, hoje teve presença de Deus aqui, mas foi, entre aspas, comum. Ou seja, nós estamos acostumados com isso. Isso faz parte da nossa vida de igreja. Ou seja, avivamento é um momento onde todos nós olhamos um para a cara do outro e falamos assim: não, peraí, isso aqui é incomum, isso aqui é extraordinário, ninguém nunca viu isso. E ninguém consegue produzir isso, irmãos. Ninguém consegue falar, hoje vai ter avivamento. Marca no calendário aí, dia 20 de dezembro, avivamento. No entanto, por que estamos orando por avivamento? E eu me coloco nisso. Porque estamos esperando em tempos de refrigério soberanos da parte de Deus. Nós não podemos diminuir e nós não podemos nos esquecer de que existe um refrigério interior, que existe um mover interior, de que existe um rio de Deus que flui do interior de cada pessoa que nasceu de novo, chamado Espírito de Deus. E quando o apóstolo Paulo vira para uma igreja que já cria em Jesus e diz assim: enchei-vos do Espírito, estamos aqui ainda? Ele já tinha falado, por exemplo, do selo do Espírito Santo, ou seja, essas pessoas já eram salvas, irmãos, ele já estava na igreja. Essas pessoas já tinham sido batizadas nas águas. Essas pessoas já vinham aqui na família de Zescope há 8 anos. Mas o apóstolo Paulo fala assim: ei, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, enchei-vos. Vamos ler isso junto? Efésios 5, versículo 18. Olha que coisa linda, ó. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo. Pode continuar, varão? Varou, não sei. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor.
Tem mais? Tem 20? Eu não lembro até onde vai. Vamos ler até o final do capítulo 5. Aí tem mais 30 versículos. Sempre dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui. Estamos aqui ainda? O apóstolo Paulo está virando para essa comunidade dizendo assim: não tenho prazer nas coisas dessa era, mas tenho prazer no Espírito. O Hernandes Dias Lopes, aquele cara que está começando a pregar, quem conhece? Eu tenho todos os comentários bíblicos dele. Quando eu vi ele no Overmission, eu falei: ô pastor, estou aqui também, sou missionário lá de Londres, você pode, sei lá, tirar uma foto comigo? Ele: claro, vai tirar foto. Eu tietei ele, eu não aguentei. Mas eu e a Bru, a gente tem todos os comentários. E o Hernandes, ele é da posição de que quando o apóstolo Paulo fala para a gente se encher do Espírito, ele não está dando uma opção, ele está dando uma ordem. Ai, meu Deus! Hoje eu tô Toronto, hein? Hoje eu tô Toronto. Hoje eu tô fazendo juiz, fui ordenado pelo Danduque. Vocês estão comigo ainda? É uma ordem do apóstolo. Ele está dizendo: vocês precisam se encher. Tozer dizia: é possível que alguém esteja na igreja, seja selado pelo Espírito, salvo e não seja cheio. No sentido de ser renovado pelo Espírito, transbordar da vida de Deus. Irmãos, de certa maneira, e você pode conferir lá no comentário do Hernandes, de certa maneira, viver uma vida onde eu não procuro ser cheio do Espírito é pecado. Porque eu estou deixando de andar numa ordenança bíblica. Uma comunidade que não dá atenção para o fator ser cheio do Espírito. Não é apenas compreender teologicamente quem é o Espírito. Compreender teologicamente quem é Cristo. Compreender teologicamente o que é uma igreja caseira. Ok, todas essas coisas são maravilhosas. Mas o apóstolo Paulo está no final do evangelho da igreja, que é Efésios. Ele diz assim: ei. Mas não vai dar se vocês não enchei-vos do Espírito. Ele começa Efésios 5 dizendo assim: ei, sejam prudentes, andem como sábios, não sejam como as pessoas desse mundo. Olha isso, gente. O apóstolo Paulo está chamando de sábio quem se enche do Espírito. Ei, seja prudente, hein? O Chad, ele falava que quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está nos ensinando a remir o tempo. De certa maneira, ele está dizendo assim, o apóstolo Paulo está falando assim: organize o seu tempo para você ser cheio. Vamos lá, alguém. Organiza a sua agenda para você ser cheio. Deixa eu deixar isso mais claro. Talvez a gente viva avivamento, talvez não. Mas tem uma coisa que você pode viver agora. Eu posso viver agora. Nós podemos viver agora, que é ser cheio do Espírito. Nós podemos viver isso agora. Nós podemos transbordar disso agora. Existe uma obra soberana de Deus chamada avivamento. Mas existe uma vida do Espírito dada no novo nascimento, chamada o rio de Deus que flui de dentro do crente. E aí eu amo essa parte, até porque eu sou músico. Quando o apóstolo Paulo fala assim: cantai uns aos outros, louvem. Na Bíblia em inglês fala fazendo melodias. Quem sabe o que é uma melodia? Responda. Então, uma melodia é quando uma nota é tocada por vez, basicamente. Então, uma melodia. Uma harmonia é quando mais de uma nota é tocada ao mesmo tempo. Então,
Aqueles momentos onde todo mundo começa a cantar e não tem letra, e está todo mundo fluindo. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Comecem a entoar melodias, cânticos espirituais. Irmãos, para o apóstolo Paulo, o momento de canções no culto, o momento onde nós estamos louvando a Deus no culto, deveria ser também um momento onde nós provocamos a pessoa do Espírito Santo para sermos cheios. É eu olhar para o Rick e dizer: Rick, você se lembra da fidelidade de Deus? E o Rick olhar para mim e dizer: eu me lembro da morte de Jesus na cruz. Então nós olhamos um para o outro e dizemos: Cristo, você se lembra de Cristo? Sim, eu me lembro de Cristo. Você se lembra da alegria da salvação? Sim, eu me lembro. Aí alguém começa a entoar melodias, o outro começa a entoar outros hinos, e alguém começa a orar em línguas, e alguém começa a profetizar, e nós começamos a ser liderados pelo Espírito Santo, e isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo, e toda a comunidade começa a ficar cheia. Cheia. Ale, eu preciso de uma palavra para minha semana. Isso é palavra para jovem. Não, irmãos. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo deu antes de falar de casamento. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para permanecermos casados até o fim. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para cuidar dos nossos filhos. Sem o Espírito você não consegue. Você pode até terminar casado, mas talvez não glorificando a Deus. Porque só tem um caminho para glorificar a Deus: depender de Deus. A gente está feliz ainda? Então, fica aí com os últimos 2 tópicos no seu coração: a vida em comunidade e a esperança escatológica. Mas eu sinto que a gente precisava ir nisso aqui. O Jeff Bala. Cara, eu ouvi dizer que você ficou metido depois que você tocou no... Não vamos fazer a pomba voar. Mesmo selados pelo Espírito Santo, irmãos, precisamos buscar continuamente a plenitude, em rendição e obediência, para resistir à confusão desta era e caminharmos em poder. É uma renovação diária. E sabe que é a coisa maravilhosa? Que essa promessa de ser cheio do Espírito é para toda a comunidade. Não é para os presbíteros, não é para um ou para o outro, não é para o mais novo ou para o mais velho, não é para a mulher ou para o homem. É para toda a comunidade, para todos nós.